Olá, tudo bem? Vamos começar hoje a segunda aula de ligação covalente. Nessa segunda aula, nós vamos aprofundar alguns conceitos vistos na aula 1. Só que eu acho bom a gente fazer uma revisão da aula anterior, ok? Bem, lembre-se o seguinte, a ligação covalente é uma ligação que ocorre entre átomos de ametais. Por exemplo, hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, selênio, elementos químicos que não são metais, ok? Só que nessa ligação química não há doação de elétrons nem recepção. Aí seria ligação iônica. O que ocorre na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons entre esses dois ametais. Nesse compartilhamento, os dois átomos eles vão ficar com configuração eletrônica de gases nobres, ou seja, eles vão obedecer à teoria do octeto. Os ametais, normalmente, eles apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Vamos aí, por exemplo, o hidrogênio não é um metal e apresenta apenas um. Há também, por exemplo, o carbono, o silício, que apresentam 4 elétrons. Mas está aí uma definição mais genérica. Ok? Veja, a molécula de gás cloro é um bom exemplo para nós representarmos uma ligação covalente. O cloro é um elemento químico da família 7A, grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7, ele precisa de mais um elétron para ficar com 8. Então, o que acontece? Se você tem um átomo de cloro com 7 elétrons na última camada, outro átomo de cloro com 7 elétrons na última camada, ao nós aproximarmos esses dois átomos aqui, nós verificamos que esses dois elétrons aqui serão compartilhados entre os dois átomos. O compartilhamento desses dois elétrons entre esses dois átomos é denominado de ligação covalente. Ok? Então, perceba. A aproximação desses dois átomos faz com que eu aproxime um elétron de um átomo de um elétron de outro. O compartilhamento desses dois elétrons é a ligação covalente. Bem, há uma forma de você representar uma substância química. Eu posso representar, por exemplo, o gás cloro por Cl2. Mas eu poderia representar, por exemplo, ácido clorídrico de várias maneiras diferentes. Eu posso representar aqui o HCl através de sua fórmula molecular, de sua fórmula estrutural e da sua fórmula eletrônica. Não se esqueça. A fórmula eletrônica, eu coloco cada elemento químico e a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Não se esqueça. A fórmula eletrônica também é chamada de fórmula de Lewis, ou estrutura de Lewis. Já vimos isso. Não se esqueça, o compartilhamento desses dois elétrons aqui resulta na fórmula estrutural. Então não se esqueça de que a ligação covalente ela é sempre representada por um traço aqui. Então cada traço representará o compartilhamento de dois elétrons entre dois átomos. Nós vimos na aula anterior também que às vezes entre dois átomos pode existir mais de uma ligação covalente. Então vamos ver aqui os vários tipos de ligações covalentes. Veja, existe a ligação covalente simples, que é quando ocorre o compartilhamento de apenas dois elétrons, está aqui representado. Às vezes, há entre dois átomos o compartilhamento de dois pares de elétrons. Nesse caso, é a ligação covalente dupla. E às vezes, há o compartilhamento de 3 pares de elétrons. É a ligação covalente tripla. Vimos também que dentro de uma molécula, às vezes, existem elétrons livres, elétrons não compartilhados. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o metano, CH4. Veja que o carbono tem 4 elétrons, cada hidrogênio tem 1. Ok. Quando o carbono fez essa ligação covalente com o hidrogênio, essa com o hidrogênio, essa e essa, eu não estou vendo elétrons sobrando aqui em nenhum átomo. Qual é a conclusão? Que no CH4, no metano, não tem elétrons livres. Todos os elétrons aqui estão sendo compartilhados entre os dois átomos. Só que tem um detalhe.
se você observar a molécula da amônia, aqui representada, existe um par de elétrons no nitrogênio que não está fazendo ligação química. Ou seja, é um par de elétrons livre. Na molécula da água, perceba, o oxigênio ele tem 6 elétrons. 2 fazem ligações. Esses outros 2 pares de elétrons ficam livres. Então, na molécula de água, no oxigênio, nós temos a presença de 2 pares de elétrons livres. Já no ácido fluorídrico, perceba que no átomo de flúor, um dos elétrons faz ligação. Porém, nós temos aqui a presença de 3 pares de elétrons livres. Bem, o que nós vimos anteriormente foi uma revisão da aula de ligação covalente 1. Agora nós vamos entrar em assuntos novos. Cuidado! Existe uma ligação um pouco diferente, que nós chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada. A ligação dativa ou coordenada, ela sempre ocorre quando um dos átomos que conseguiu ficar com 8 elétrons, em razão de ligações anteriores, esse átomo que tem 8 elétrons vai compartilhar 2 elétrons seus com outro átomo que necessita de 2 elétrons para atingir a estabilidade. É necessário dar isso daí através de um exemplo. Então, eu vou pegar a molécula de ozônio, O3. Veja, nós temos aqui 3 átomos de oxigênio, cada um deles com 6 elétrons. Então, esses 6 elétrons é desse oxigênio, esses 6 elétrons do oxigênio do meio e esses 6 aqui do oxigênio da direita. Eu vou estabilizar 2 átomos de oxigênio, ou seja, eu vou deixar esses 2 oxigênios aqui com 8. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui, cada oxigênio ficou com 7, vou fazer outro compartilhamento, cada oxigênio ficou com 8. Ótimo! Esses 2 átomos estão com 8 elétrons, mas esse daqui só está com 6. Então, agora entra em ação a ligação dativa, que é quando um átomo que conseguiu ficar com 8, por exemplo, este do meio, ele tinha 6, mas agora com esses 2 ele tem 8. Então, esse do meio, que já tem 8, ele não vai dar 2 elétrons para o da direita. Ele não pode dar 2. Ele não é metal. O que ele vai fazer é, ele vai posicionar 2 elétrons dele para que o átomo da direita utilize. Ou seja, o átomo do meio vai continuar com 8 elétrons. Só que o átomo da direita, que tinha 6, vai usar esses 2 também. Ou seja, um átomo que tem 8 elétrons compartilha 2 deles com o vizinho, de tal forma que ambos agora ficaram com 8. Perceba que essa ligação dupla está representada aqui, enquanto que há uma maneira de você representar a dativa por uma seta. Se você não quiser, não é necessário colocar a seta, coloque apenas um traço, ok? Bem, vou mostrar para você uma outra molécula que também tem ligação dativa, o trióxido de enxofre. Observe, tanto os oxigênios quanto o enxofre têm 6 elétrons na última camada. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse enxofre e esse oxigênio e fazer 2 ligações covalentes. Ou seja, a ligação dupla. Nesse caso, o oxigênio agora ficou com 7, 8. E o enxofre que tinha 6, 7, 8. Está aqui a dupla. Perceba, o enxofre tem 8, ok? Mas esses oxigênios embaixo e à direita estão com 6. Dativa nele. Ou seja, o átomo que conseguiu ficar com 8 elétrons, esse enxofre aqui, ele compartilha 2 elétrons dele com esse oxigênio. Então, esse oxigênio agora vai usar esses 2 elétrons. Portanto, o oxigênio também vai ficar com 8. E esse enxofre compartilha esses 2 elétrons com esse oxigênio. Portanto, esse oxigênio vai usar esses 2 elétrons. Portanto, ele vai ficar com 8. Podemos representar a dativa por setinha, ou se você quiser, apenas um traço. Ok? Veja, existe uma molécula que você conhece, o ácido sulfúrico, H2SO4, em que também aparecem ligações dativas nele.
Aqui, nós posicionamos 2 Hs, 1 enxofre e os 4 oxigênios. Veja, o H vai fazer uma ligação com o O, está aqui. O H vai fazer uma ligação com o O, aqui está. São essas duas ligações aqui. Perceba, esse oxigênio que tinha 6 elétrons, mais esse, 7. Se ele compartilhar esse elétron com o enxofre, o O ficou com 8. Se esse O, que tinha 6 elétrons, mais um 7, se ele compartilhar esse elétron aqui com o enxofre, o O agora também tem 8. Está aqui. Perceba um detalhe agora, hein? Esse enxofre, que anteriormente tinha 6 elétrons, mais esses 2 do oxigênio, agora ele ficou com 8. Então perceba, se esse enxofre aqui tem 8 elétrons, o oxigênio de cima precisa de 2. O oxigênio embaixo precisa de 2. Dativa. Ou seja, o enxofre compartilha esses 2 elétrons dele aqui com o oxigênio. Aquele oxigênio que agora tinha 6, usa esses 2 e fica com 8. O oxigênio de baixo, que tinha 6, usa esses 2 elétrons aqui do enxofre e, portanto, também tem 8. Ok? É importante você perceber que na dativa não é que um átomo deu elétrons. O átomo que tem 8, ele compartilha 2 elétrons dele com aquele átomo que precisa de 2. Veja, há uma outra maneira de nós representarmos a molécula do ácido sulfúrico. Esse modo é um pouco diferente. Nós chamamos de expansão do octeto. Ou seja, nós poderíamos pegar este enxofre aqui, que ficou com 8 elétrons, e ele faria uma ligação dupla com esses oxigênios aqui, faria novamente uma ligação dupla com esses outros oxigênios aqui. Só que nesse caso, perceba, o átomo de enxofre, ele acabaria por ficar não com 8 elétrons, e sim com 12. Chamamos isso de expansão do octeto. Ou seja, o enxofre, que deveria ficar com 8, expandiu, acabou ficando com 12. Isso é uma forma alternativa. Eu não me preocuparia com isso, não. Ok? Bem, eu gostaria de mostrar para você agora algumas exceções à regra do octeto. Ou seja, algumas moléculas que existem, porém os seus átomos não conseguem ficar com 8 elétrons na última camada. Uma delas é o fluoreto de berílio. Observe, o berílio é um elemento da família 2A, portanto ele tem 2 elétrons aqui. O flúor tem 7. Olha, se você fizer esse compartilhamento aqui, tá aqui, o flúor ficou com 8. Se você fizer esse compartilhamento aqui, o flúor que tinha 7, mais 1, ficou com 8. Só que o berílio, me parece, que não ficou com 8. Pois é, o berílio ficou com 4 elétrons. E agora, nada, fica do jeito que está. É uma exceção à regra do octeto. A substância química fluoreto de berílio existe, o flúor ficou com 8, mas o berílio não ficou com 8. O berílio ficou só com 4. Fazer o quê? É uma exceção à regra do octeto. Você quer ver outra? Fluoreto de boro. Olha, está aqui o flúor, cada um com 7 elétrons, e o boro apenas com 3. Há um compartilhamento de elétrons aqui, um outro aqui e um outro aqui. São essas 3 ligações. Quem conseguiu ficar com 8? Eu acho que só o flúor. O boro não ficou com 8? Não. O boro que tinha 3 elétrons dele, mais 3 do flúor, ficou apenas com 6. Se o boro ficou com 6, você me desculpe, mas trata-se de uma exceção à regra do octeto. Olha, se você observar essa substância química aqui, vai ter uma anomalia. Mesma coisa. É o chamado pentacloreto de fósforo. Você pega o fósforo aqui, que é um elemento que tem 5 elétrons na última camada, e aproxima 5 cloros, cada um com 7. Olha, o fósforo faz uma ligação covalente, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, 5, aqui representadas. Perceba, o cloro, que tinha 7, mais 1, todos ficaram com 8. Porém, o fósforo, que tinha 5,
com mais esses 5 elétrons do cloro, exceção à regra do octeto, acabou ficando com 10. A exceção, né? Vai fazer o quê? Acontece. Olha, existe um caso ainda mais dramático. Hexafluoreto de enxofre. Se você analisar o enxofre, ele é um elemento que tem na última camada 6 elétrons. O flúor tem 7. Se o enxofre fizer essas 6 ligações químicas com os átomos de flúor, os átomos de flúor vão ficar com 8. Porém, o enxofre, por absurdo, mais absurdo que pareça, ele vai ficar com 12 elétrons. É uma exceção à regra do octeto. Eu não me preocuparia muito com isso aí, não. Bem, eu gostaria de mostrar agora para você algo extremamente importante. Algumas características de compostos moleculares. Espera aí. Compostos moleculares? Ó, compostos moleculares são aqueles formados por ligações covalentes. Ok? Então vamos lá. Os compostos moleculares, eles podem ser sólidos, como por exemplo o açúcar, líquidos, como por exemplo a água, ou gasosos, como por exemplo o gás carbônico, na temperatura ambiente. Perceba, compostos formados por ligações covalentes não tem metal aqui na estrutura. Percebeu? Então eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Vai depender da substância. Ó, importante você observar o seguinte. Se nos compostos moleculares eu não tenho metal, uma boa característica é eles apresentarem baixos pontos de fusão e de ebulição, quando comparados, por exemplo, os compostos iônicos. A grande maioria dos compostos moleculares não é condutor de eletricidade, mas tem uma exceção. Os ácidos, quando eu coloco em água. Você quer ver? Veja, eu tenho aqui um dispositivo que fornece energia elétrica. Eu tenho fios e uma lâmpada. Mas aqui me parece que está mergulhado em ácido clorídrico. Epa, parece que a lâmpada está acesa? Sim. Por quê? Então, veja, o ácido clorídrico em solução aquosa, ele libera íons, ou seja, tem cargas elétricas. Se existem cargas elétricas livres, conduz a corrente. A lâmpada acende. Ué, mas aqui do lado direito a lâmpada está apagada? É porque aqui é açúcar. O açúcar não é um ácido. Ele é um sólido. Quando eu jogo ele na água, ele dissolve. Mas ele não é ácido, ele não libera íons. Então a lâmpada fica apagada no caso. Ok? Bom, eu gostaria de mostrar agora para você algo que talvez você nunca tenha visto. Mas não fica assustado, não. É fácil. Você sabe que tem como eu prever matematicamente se uma ligação entre dois átomos ela é iônica ou covalente, usando uma escala de eletronegatividade? Mas calma, isso não é difícil não. Tá? É que apareceu aí a palavra matematicamente, talvez você tenha ficado assustado. Ok? Bom, existe um cientista chamado Linus Pauling. Ele fez uma escala de eletronegatividade. Como assim? Ele fez um ranqueamento, um ranking. Ele mediu a força de todos os elementos químicos da tabela periódica em puxarem elétrons envolvidos em uma ligação covalente. Isso é a eletronegatividade, você se recorda? Eletronegatividade é a propriedade de um átomo puxar o elétron do outro envolvido numa ligação. E aí ele criou este ranking que você está vendo aqui. Ó. É uma escala de eletronegatividade de Pauling, onde ele colocou aqui ó, quase todos os elementos químicos e disse que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Eletronegatividade do flúor, 4. Esse 4 aqui não tem unidade, é adimensional. Pode perceber, você não vai achar ninguém aqui mais do que o flúor. Eletronegatividade 4. Depois é o oxigênio, 3,5. Depois você vai ver um empate entre o nitrogênio e o cloro. Esses são os elementos mais eletronegativos que nós temos. Perceba aqui do lado de cá, os metais. O metal não gosta de ganhar elétron. Ao contrário, ele gosta de perder. Então, eles têm uma baixa eletronegatividade. Olha, existe uma maneira de, usando esses números aqui, nós calcularmos matematicamente se a ligação entre dois átomos é iônica ou covalente. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos precisar calcular o delta, a diferença de eletronegatividade
entre dois átomos. Calma. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. O delta é a diferença de eletronegatividade. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a eletronegatividade maior e subtrair da eletronegatividade menor. No geral, nós dizemos o seguinte. Se essa diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, o que predomina é a ligação iônica. Agora, se esse delta aqui der abaixo de 1,7, nós dizemos que o que predomina na substância é a ligação covalente. Você está achando isso aí difícil? Calma, eu vou te ajudar. Vou pegar o sal de cozinha, cloreto de sódio. Sabe aquela tabela que você acabou de ver, de escala de eletronegatividade? Ok. Olha os valores. Sim, esses valores eu peguei daquela tabela. Peguei. Eu peguei a tabela, o valor de eletronegatividade de sódio, 0,9. Peguei na tabela o valor da eletronegatividade do cloro, 3. Ou, peraí, quem que tem maior eletronegatividade aqui? O cloro. Quem tem menor eletronegatividade? Sódio. Ah, então pronto. Você vem aqui e calcula o delta. Ou seja, quem que tem eletronegatividade maior? O cloro? Ok. Então pus aqui o cloro. Eletronegatividade dele, 3. Quem tem eletronegatividade menor? Menor? O sódio. Então eu pus aqui, 0,9. Quanto dá 3 menos 0,9? 2,1. Opa, o delta deu 2,1. Ah, se o delta deu 2,1, 2,1 é maior que 1,7. Então, o NaCl é um composto iônico. Ok? Agora, vamos pegar água. Peraí, a água não é um composto iônico? Eu sei, mas eu vou te provar agora. Calculando o quê? Usando os valores de eletronegatividade daquela tabela. Então, vamos lá. Eletronegatividade do hidrogênio, 2,2. Do oxigênio, 3,5. Joga na fórmula. Pega a eletronegatividade maior, 3,5. Menos a eletronegatividade menor, 2,2. Quanto deu o delta? 1,3. Olha, 1,3 é menor que 1,7. Então, a ligação na água é formada por ligação covalente, um composto molecular. Tudo bem? Agora, perceba só. Para eu predizer matematicamente se a ligação é iônica ou covalente, é necessário que eu tenha o quê? Esses valores de eletronegatividade. Senão, não tem como. Tudo bem? Bom, eu gostaria agora que você prestasse muita atenção nesses dois exemplos. Lembra-se disso? Se o delta, a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, é iônico, caso contrário, é covalente. Ok. Essa substância química aqui, olha que interessante. Você concorda que o alumínio é um metal, né? Alumínio, poxa, panela de alumínio, né? É um metal. Mas o flúor não é. Olha os valores de eletronegatividade nesse caso. O alumínio é 1,5 e o flúor é 4. Peguei lá daquela tabelinha, tá bom? Vamos calcular o delta? Ó, eu acho que você já calculou de cabeça. Maior menos o menor. Maior, maior, menos o menor. Quanto deu? 2,5? Legal. 4 menos 1,5, 2,5. Portanto, se deu 2,5, ó, maior que 1,7. Então, a LF3, o que é? É um composto predominantemente iônico. Opa! Se o fluoreto de alumínio é um composto iônico, o que nós devemos esperar para ele? Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Até aí, tudo bem? Fluoreto de alumínio, composto iônico. Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, né? Ok. Agora, olha que coisa estranha. Eu vou fazer uma substância muito parecida. Eu só vou trocar o flúor pelo cloro. Olha o que eu fiz. Troquei o flúor pelo cloro. Vai mudar totalmente. Mas vai mudar o quê? Tudo. Você não acredita. Vai mudar tudo. Olha os valores de eletronegatividade agora. O cloro é 3. O alumínio é 1,5. Você já calculou matematicamente quanto deu delta, né? Olha quanto deu delta. Eu peguei 3 menos 1,5. O delta deu 1,5. Cuidado, hein? 1,5 é menor que 1,7. Isso quer dizer que o AlCl3 ele não é um composto iônico. Ele é um composto covalente. É um composto molecular. Então, nesse caso, a gente deve esperar o que para ele?
baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição. Tudo bem? Mas eu repito, hein? Eu só consigo te dizer isso porque eu tenho os valores de eletronegatividade. Ok? Bem, eu gostaria de mostrar agora para você, para nós encerrarmos essa aula, a diferença entre uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. É muito tranquilo. Não é difícil, não. Você quer ver? Então, vamos lá. Ó, isso aqui é o HCl. Aqui não tem metal, né, poxa? Olha cá, o H com elétron, o cloro que tem 7. Aí o que acontece? Um compartilhamento, que é a ligação covalente, só que tem um detalhe aqui. Essa ligação covalente aqui, ela não é entre dois átomos diferentes? Sim. Você se lembra que o cloro ele tem uma grande capacidade de puxar elétron de uma ligação? Lembra? O cloro é mais eletronegativo do que o H? Ok. Então, muito cuidado com o que eu vou te falar agora, hein? Não é que o cloro vai ganhar o elétron do H. O H não é metal, pessoal. Ele não pode dar o elétron. O H não pode dar o elétron. Mas eu diria o seguinte, esse elétron do hidrogênio aqui, ele fica muito tempo perto do cloro. O cloro puxa um pouquinho o elétron do H. Você sabe, elétron tem carga negativa, né? Então, se esse elétron do H começa a ficar um pouquinho aqui perto do cloro, começa a ter uma densidade de carga negativa, essa sigla aqui, ó, é densidade de carga negativa em cima do cloro. Porque o cloro começou a puxar o elétron do hidrogênio, né? Agora, se o hidrogênio, o elétron dele começa a ficar em cima do cloro, começa a criar uma falta de elétron aqui, né? Surge uma densidade de carga positiva do lado de cá, ok? É como se existisse nessa molécula aqui polos negativo e um polo positivo, entendeu? Olha o que acontece agora, portanto. O que nós temos? Pequenos polos. Ou seja, nós dizemos que essa ligação covalente aqui é uma ligação covalente polar. Porque o átomo mais eletronegativo puxou o elétron, criando polos. Então, essa ligação covalente aqui, eu digo que ela é uma ligação covalente em que existem polos. Uma ligação covalente polar. Agora, dá uma olhada nessa molécula, H2. Por favor. Os átomos são idênticos. 2 Hs. Cada H tem o seu elétronzinho. Peraí. Tem alguém aqui que vai puxar o elétron do outro? Não. Bom, então aqui não vai ter polo. Não, não vai ter polo. E aqui embaixo? Mesma coisa. Eu tenho 2 átomos iguais. Nenhum dos dois vai ficar puxando o elétron do outro. São átomos idênticos. Então aqui não vai ter polo? Não, aqui não vai ter polo. Ou seja, quando a ligação covalente acontecer entre átomos de igual eletronegatividade, não vai ter polo, porque nenhum átomo vai puxar o elétron do outro. Se não vai ter polo, então como é que eu chamo essa ligação aqui? De covalente apolar. Agora, não esqueça, se os átomos forem diferentes, um deles vai puxar o elétron, cria polos. Aí a gente chama a ligação de covalente polar. Ok? Tudo bem? Por hoje é só. Encerramos o assunto de ligações covalentes. Ok? Até o nosso próximo encontro.